Ioneide, sou da Igreja Central do Igapó, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei esse meu trabalho, foi porque eu tinha muito desejo de devolver os dízimos e as ofertas para Deus. E eu tinha uma casinha de aluguel e era pouco o aluguel, o valor, né? E eu tinha vergonha de quando o meu dízimo ia para a salva, passava a salva que eu ia colocar meu dízimo, eu tinha vergonha porque era tão pouquinho. E eu ficava dizendo, meu Deus, é tão pouquinho dinheiro para me mandar para Deus desse jeito. E eu comecei a orar a Deus, pedindo um emprego, né? Porque o meu esposo ganhava pouco, era assalariado. E eu tinha 3 filhinhos pequenos. E eu precisava de dar algo melhor para meus filhos. Mas eu não podia trabalhar fora. Eu comecei a orar a Deus, para Deus me abençoar um trabalho em casa. Por incrível que pareça, um dia chegou o irmão Geraldo aqui. Um dia antes, eu acho que dessa oração, me oferecendo para me vender Natura. E eu disse que eu não queria, porque eu não tinha condições nem de comprar um perfume. Um perfume desse. Um perfumezinho desse, o mais barato que tem, eu não tinha condições. E aí eu disse, não, irmão Geraldo, não tenho como fazer isso. Porque quando chegar o dia de pagar, com que dinheiro? O meu esposo não vai ter, que é pouco, o dinheiro dele só dá pra gente comprar só o básico mesmo. E ele disse, mas irmã, você começa assim, eu compro a senhora também, mas eu tinha muito medo. Mas aí continuei orando a Deus, quando um dia Deus me tocou e disse que eu deveria fazer isso sim. E eu disse, não, vou ligar para o irmão Geraldo. Eu disse, irmão Geraldo, eu vou querer vender Natura sim. A irmã tá certo, veio aqui, fez o meu cadastro. E graças a Deus está dando certo. Hoje eu vendo Natura, Boticário e Avon. E agora eu estou vendendo Del Raíssa. E agradeço somente a Deus por isso. Porque é Deus que me ajuda, é Deus que tem derramado dessa. E eu vejo quanto meu trabalho tem sido abençoado. Eu vejo as bênçãos de Deus caindo no meu trabalho, né? E eu fico muito grata a Deus por isso. Então, tudo que eu recebo aqui, 20% é de Deus. E eu queria ganhar mais, para que fosse mais ainda dinheiro para a casa de Deus. E além de tudo que eu tenho, 20% de Deus, além disso, eu ainda ajudo a casa de Deus. E eu vejo assim as bênçãos de Deus caindo na minha vida. Porque é uma bênção assim que eu fico sem acreditar. Porque às vezes, como foi muito difícil o início do meu trabalho, quando chegava uns 2 dias antes eu não tinha dinheiro para pagar aquele boleto. E eu ficava orando a Deus, Senhor, o Senhor me deu um trabalho, agora precisa que o Senhor me ajude para que eu venda mais, para que eu tenha o dinheiro para pagar. 2 dias antes eu dizia, é impossível conseguir esse dinheiro em 2 dias. E aí quando era no outro dia eu já estava com esse dinheiro em mãos. Muitas vezes eu levava meu dízimo, minha oferta para a igreja. E no caminho eu ia orando a Deus, Senhor, o dinheiro que tem aqui dá para completar o meu pagamento. Aí eu via que era o inimigo que ficava dizendo assim, esse dinheiro dá para você pagar a sua dívida, esse dinheiro dá para pagar, eu não vou mexer nele. E aí eu depositava e orava a Deus, Senhor, me ajuda, eu trouxe aqui da tua casa os dízimos e as ofertas, o dinheiro que é teu, eu não considero meu. Aí, quando era no outro dia, eu ficava pensando, meu Deus, me ajude para que eu venha ter o dinheiro para pagar a promissória, que eu gosto de cumprir com meus compromissos, direitinho. E quando era no outro dia, chegava o dinheiro. E eu não acredito, não tinha como ter esse dinheiro, mas chegava o dinheiro nas minhas mãos. E hoje eu agradeço muito somente a Deus, por isso que eu tenho, né, tenho essa outra parte aí que tem também roupa, e tem a perfumaria também. E é disso que eu ajudo meu esposo, é disso que eu devolvo o que é de Deus, né? E só tem derramado bênção na minha vida, mas eu não devolvo para que Deus me abençoe, não. Eu devolvo porque Deus já me abençoou. Né? Que tem pessoas que dizem, então eu vou devolver que é para mim ter. Não, pense que você vai devolver porque Deus já lhe abençoou. Porque se você está devolvendo, foi bênção de Deus. Porque sem as bênçãos de Deus a gente não tem nada, a gente não é nada. Então eu agradeço muito a meu Deus. E eu queria ter mais. Nas igrejas que eu chego e vejo essa igreja humilde, eu fico olhando para elas, meu Deus, eu queria reformar essa igreja. Mas quem sabe se Deus não vai me abençoar ainda, né? Mas Ele tem me abençoado, que eu tenho ajudado algumas igrejas. E eu sei que tudo é bênção dele. De mim não é, né?
as bênçãos que Deus derrama na minha vida. Então, tudo que eu tenho, 20% é de Deus. Tudo que entra aqui, 20% é de Deus. Um dos meus sonhos é ter o meu trabalho, né? Para trabalhar em casa, para que eu pudesse trabalhar e cuidar dos meus filhos e poder ajudar meu esposo e ajudar a casa de Deus, que sempre me preocupei com isso. Então, um dos meus sonhos foi o meu trabalho. O segundo sonho meu era ter um carro. E hoje agradeço a Deus porque Ele me deu esse carro. Isso aqui é de Deus, é bênção dele. Isso aqui é para honra e glória de Deus, não é uma minha. Isso aqui foi presente que Ele me deu. Segundo presente, além dos outros, né? Bênçãos dos meus filhos, que são 3 filhos abençoados, o meu esposo. E tá aqui, que é bênção de Deus. Isso aqui, se dependesse só de mim, eu não ia ter não. Mas aqui dependeu de Deus, foi Deus que me deu esse segundo presente. Além dos outros presentes que são muito mais. Se eu tivesse como falar para vocês tudo que Deus fez por mim, ia ser um vídeo muito grande, porque isso aqui eu sou fiel a Deus e vou continuar sendo. E quero ter mais para devolver mais para Deus ainda. Seja fiel a Deus, não só nos dízimos, mas também nas ofertas também. Isso aqui é bênção que Deus me deu. E não esqueça, tenho procurado ser fiel a Deus. E você?